Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma live do Becri, dessa vez para apresentar o relatório do mês de outubro. Vou chamar a atenção que houve alguma mudança aqui no layout das perguntas, né? Então, por favor, tem 3 pontinhos no canto inferior direito, e aí eu peço a todos que estão participando para clicar em cima desses 3 pontos. E ali existe, né, uma bolinha verde, né, na frente, Slido. Pode clicar nessa mensagem e aí a gente consegue, né, receber todas as dúvidas que vão ser sanadas, né, ao longo desse bate-papo e no final, né, do relatório que a gente abre para perguntas e respostas. Deixa eu começar a compartilhar aqui a tela. Espero que estejam todos enxergando. João, está compartilhando? Acho que sim, né? Assim, Marcos. O som tá bom, né? Tá sim, te ouço bem. Beleza. Pessoal, bom, a gente tem aqui um rito, né, que é passar por todos os itens do relatório. Eu vou tentar fazer isso o mais breve possível, né? Sempre peço um pouco de paciência, porque tem aquelas pessoas que estão chegando nesse momento e tomando conhecimento do relatório, como ele é estruturado. A gente vai passar bem rapidamente para nos atermos ao comentário do mês, né, que eu acho que é o mais relevante para todos. A gente sempre chama a atenção, né, a respeito do mailing list do Becri, né, onde os interessados para saber a comunicação que o gestor, né, envia para todos os cotistas, é só mandar um e-mail para gestãodotvm@banestes.com.br para fazer o seu cadastramento. E assim, a partir daí, receber todos os documentos e as informações diretamente do gestor. Outro ponto que a gente sempre toca nesse assunto, que é muito importante, é esse momento, né, de uma live onde os gestores e os cotistas, né, podem trocar informações e interagir de uma forma mais tranquila. Então, a gente sempre divulga também esse momento. Aproveita para comentar que as lives que acontecem ficam gravadas também, a gente coloca aqui os links de cada um dos meses, né, onde elas aconteceram. Uma primeira parte do relatório é uma parte mais cadastral, quem é o administrador, quem é o gestor, taxa de administração, 9 emissões do fundo já realizadas, atualmente um patrimônio de 527 milhões de reais. E a gente chega nessa primeira tabela, que é o mini DRE, onde a gente tem um histórico aqui de alguns meses do acumulado no semestre, no segundo semestre de 2025 e desde o início. Então, lembrando, né, que essas informações elas também oscilam conforme o número de dias úteis. Mês que tem mais dias úteis, você tem uma tendência a ter um rendimento maior, porque você teve mais tempo para acumular. Mês que tem menos dias úteis, você tem uma tendência a ter rendimentos menores, né? Obviamente que a nossa intenção é sempre ter ativos de uma forma crescente e recorrente de uma forma adequada. Mas a gente percebe aqui que tem certa oscilação, né, nessa linha de distribuição por cotas, e o principal motivo disso é a oscilação em função dos dias úteis. Bom, na sequência do relatório, a gente detalha o quanto que foi distribuído, 92 centavos por cota no mês de outubro. Isso correspondeu a um dividend yield de 1,44, um dividend yield muito interessante, né? E a gente, né, chama atenção para esse rendimento, que ele é recorrente e bem uniforme, bem constante, né? Então, a gente entende que o Becri hoje está bem descontado, é uma oportunidade, né, para quem está buscando uma opção de alocação dos seus recursos, olhar para o fundo com carinho, e aí a gente tem essa missão de
né, ser o mais transparente possível, colocar tudo que está acontecendo para o fundo para que os investidores tomem as melhores decisões de investimento. Na sequência, tem uma tabela aqui com que, né, dos últimos 12 meses, de patrimônio líquido, evolução de cota patrimonial, de quanto foi distribuído de dividendos, a distribuição por cota, né, e a gente não pode, né, deixar de destacar, né, como eu já comentei, que é uma oportunidade interessante em relação ao valor da cota de mercado que está sendo negociado nesse momento, com dividend yield, né, ali na casa dos 90, né, que está tendo uma correspondência, né, de 132% do CDI, né, se fosse composto. Né? Então, a gente precisa também divulgar isso como um ponto, né, de atratividade do fundo. Na distribuição de rendimentos, a gente, como eu falei, a gente tem uma consistência muito boa na distribuição dos rendimentos, isso em função da carteira do fundo, que tem ativos, né, de bons pagadores, que tem uma consistência interessante, de um risco mais moderado, né, que dão essa consistência na distribuição dos rendimentos. E a gente percebe, né, que de agosto para cá a gente teve um aumento dessa curva de dividend yield de 1,27 para 1,44. Aqui uma seção que detalha como a distribuição do rendimento é feita. Né? A gente tem um quadro aqui também que demonstra a evolução do acumulado. E aí eu não vou entrar em detalhe aqui, mas quem quiser pode mandar dúvidas, né, por e-mail que a gente falou mais logo no início. Mas a gente distribui a inflação acumulada dos 12 meses, né, com relação como correção monetária, tá? Então, a gente pega o acumulado de 12 meses, mais um prorata aí e faz, né, essa distribuição da correção monetária em função dessa inflação acumulada de 12 meses. Bom, na sequência tem uma carteira do fundo aberto, né, com cada um dos respectivos pesos. A gente chama a atenção para a coluna status, que é a última coluna, né, da direita, que tem ali um tiquezinho verdinho, tem um tiquezinho, um xizinho vermelhinho. Isso dá informação para os cotistas a respeito se o ativo ele está seguindo, né, um fluxo esperado ou se ele teve algum tipo de problema. Né? Por exemplo, aqui o CRI-PES ele está com X vermelho porque é um ativo que está inadimplente e a gente detalha isso no final do relatório. O CRI-WM está com uma exclamação que a gente também detalha no final do relatório, que esse CRI está com waiver. Né? Então, a gente coloca em ordem decrescente, a carteira é bem distribuída, bem priorizada, com ativos, né, de ótima qualidade, apesar de ter alguns ativos aí com os seus desafios, né, individuais. Composição da carteira do fundo, né, então são informações que ajudam os cotistas a entenderem melhor a dinâmica do fundo e tomar as suas decisões de investimento. Bom, a ideia aqui, né, nesse encontro, é falar do relatório de outubro. Em outubro, o fundo fechou com 29 milhões em caixa, aproximadamente 5,42 da carteira, 13 milhões e meio estão alocados em operações compromissadas em CRI, lastreadas em CRI, isso porque dá um benefício tributário, né? É melhor estar nessa operação compromissada do que aplicar no fundo, né, que tem a tributação. Foram distribuídos 92 centavos por cota, com dividend yield de 1,44, como eu comentei, num total de 5,78 milhões. Né? Desse montante, 32% é referente à correção monetária, inflação, e 68% é referente a juros. Sobre os ativos, né, da carteira que a gente destaca aqui, o CRI Correios é um ativo que está inadimplente, né? Ele tem mantido, né, uma
vamos assim dizer, um fluxo de meses em atraso, né, a partir de agosto, mas a gente tem percebido que isso é uma dinâmica que o devedor está, né, fazendo, porque quando atinge 90 dias de inadimplência, abre a possibilidade dos cotistas discutirem em assembleia, né, o vencimento do ativo e execução das garantias, né? E isso, né, para os Correios é muito ruim, porque eles têm um centro de distribuição, né, nessa operação e que, né, poria em xeque aí a operação da empresa. Então, eles estão tendo essa dinâmica de pagar parcelas em atraso, mas sem completar os 90 dias. Isso é muito ruim, né? A gente acha que isso é inadequado, temos buscado interagir para tentar, né, resolver essa situação, mas, felizmente, a empresa está passando por dificuldades. Na sequência, a gente fala um pouco do CRI Termas São Pedro, que era um CRI que ele estava inadimplente, né? Mas que em novembro, né, ele foi liquidado antecipadamente por um acordo entre a devedora da operação e a securitizadora, né? Dessa forma, o fundo recebeu aqui 12 milhões, né, 12 milhões e 400 aproximadamente, que vão ser alocados em outras operações do nosso pipeline, né, de ativos. É interessante destacar também, né, que como houve uma recompra antecipada, foi pago um prêmio de 201 mil, que corresponde a aproximadamente 3 centavos por cota do fundo, que vão ser distribuídos até o fim desse semestre. Sobre o que Scanix, né, que também ele estava inadimplente, ele está com um processo, né, de execução em curso, né, e a gente detalha um pouco o que aconteceu nesse ativo nesse período, né, que está em processo de recuperação do crédito, né, mas nós temos recebido algum fluxo dessa operação, né? No mês de outubro, nós recebemos 1.264 milhões, né, em forma de amortização da dívida principal. Ao todo, nós aplicamos 11,4 milhões nesse ativo, né, e já foram recuperados quase 7 milhões de reais. E a gente, né, como tem um processo de recuperação em curso e acompanhando os desenrolar, né, desse processo, a gente tem uma expectativa de conseguirmos receber mais 2 milhões de reais nos próximos meses, tá? Então, essa é uma notícia também de uma atualização a respeito desse CRI que a gente acha bem positiva, né, apesar, né, da dor de cabeça que esse ativo deu o fundo, né, e a gente sabe que essa é uma situação ruim, né, trabalhamos, né, para que isso não aconteça, mas quando acontece, a gente tem buscado tomar as decisões necessárias para resguardar os interesses do fundo e, consequentemente, dos cotistas. Em novembro, né, nós efetuamos a compra de mais um CRI para a carteira do fundo, né? Trata-se de um CRI emitido para financiar a construção de um empreendimento residencial em Itajaí. O CRI possui uma remuneração de IPCA mais 13,5%, né, com vencimento com 30 meses, né, até o vencimento dele. Os aportes serão divididos em tranches e vão acontecer conforme o andamento das obras, né? O primeiro aporte foi de 2,6 milhões e a gente deve aportar um total de 7 milhões nessa operação. Como o CRI vai passar a compor a carteira de novembro, né? Em novembro nós vamos trazer mais detalhes desse ativo. Também em novembro foi emitido um comunicado informando a respeito da notificação recebida pela securitizadora do CRI GPA, na qual informa sobre a sua intenção de efetuar uma recompra facultativa da dívida. Então, no dia 1 de dezembro. Sendo assim, né, nós devemos receber em torno de 7,5 milhões para compor o caixa do fundo,
né, e que vão ser aplicados em outras oportunidades do nosso pipeline. E a gente faz um destaque aqui que hoje, né, as taxas dos ativos, elas estão mais atrativas do que estavam no passado. Então, é também uma boa notícia, né, esse recebimento, essa liquidação antecipada desse ativo, porque estava com uma taxa, né, abaixo do que a gente consegue no mercado hoje. Estava IPCA mais 4,5. Né? O CRI anterior, a gente estava alocado IPCA mais 13,5. Então, não necessariamente vai ser nessa taxa de 13,5, mas entra para o pipeline onde a gente consegue, nesse momento, nessa conjuntura de mercado, ter uma remuneração melhor. Né? E a gente detalha um pouquinho sobre, fala um comentário a respeito do IGPM, do PCA, porque, como a gente comentou, esses índices de inflação nos ajudam a entender ali a distribuição de rendimentos. Então, a gente sempre acompanha esses indicadores. E o IGPM apresentou queda, encerrando o mês com deflação de 0,33, 0,36, acumulando um resultado de 0,92 em 12 meses. O IPCA encerrou com alta de 0,09 e resultou no acumulado de 12 meses de 4,68. Bom, a gente sempre, né, reforça esse convite para os nossos cotistas e os investidores em geral se cadastrarem no nosso mailing list para que recebam as informações do fundo divulgar diretamente pelo gestor. Tá? Só mandar um e-mail para gestãodtdm@banesp.com. E para aqueles investidores que gostam, né, de fazer mais contas e acompanhar Excel, a gente disponibiliza a carteira também no nosso site através desse link que está na tela. Bom, como eu falei no relatório também, a gente tem uma seção que trata, né, desses ativos que estão, de certa forma, com waiver, né, com algum tipo de problema a ser resolvido. Né? O circuito de compras, por exemplo, né, que foi o CRI que apresentou uma necessidade de uma repactuação, renegociação, e hoje ele está pagando 75% dos juros, né, ao longo do ano de 2025, e tem honrado com esses compromissos. E a gente espera, né, que a partir de janeiro, né, o pagamento de juros retorne para 100%, né, e a gente consiga tirar esse ativo também dessa situação de CRI com waiver. Tem o CRI-WAM, que está com waiver de juros e amortização até dezembro de 2025. Né? E aqui a gente detalha, né, todas as informações a respeito dos ativos. Algumas informações são repetidas e vale lembrar que aí depende um pouco do tempo da justiça, né, do tempo das arbitragens que estão acontecendo, para que a gente traga novas informações, né, sobre essa informação. Então, algumas delas, né, acabam sendo repetidas, mas volto a frisar que nós estamos tomando todas as atitudes necessárias para resguardar os direitos dos crisistas, dos cotistas, e assim, né, reverter esse recurso quanto antes para os fundos de investimento. E aí, para finalizar, uma negociação, né, um volume negociado, né, e a gente convida a todos a refletir a respeito dessa condição que o fundo está tendo, né, que é um deságio, do nosso ponto de vista, exagerado. Beleza, pessoal? Então, é isso. Fico aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Marcos, temos algumas perguntas aqui. A primeira acho que você já até meio que respondeu durante a explicação no comentário, mas com relação ao CRI Termas São Pedro, né? Pergunta se o fundo já tem algum ativo já no pipeline para investir esse valor. Uhum. Se já Não, tem então, algum plano para alocar esse recurso. sim, então, a gente, como eu comentei, né, a gente tem um pipeline de ativos aqui que estão nos nossos nos trabalhos, né, aqui do interno sendo avaliados, e esse recurso vai ser direcionado para um desses CRIs, né, assim que a gente tiver o conforto necessário para fazer a alocação. E
hoje, né, a taxa de juros, a gente está com uma oportunidade de alocar com um retorno, né, com uma indexação ainda melhor do que tínhamos no passado. Então, respondendo, né, sim, a gente está aqui com o pipeline para investir, que tem operações interessantes que a gente busca colocar rentabilidade e segurança, né? Obviamente que a gente nunca investe olhando, né, para as garantias, porque a gente quer que a operação ela se pague, a gente não tenha que recorrer às garantias para fazer valer o nosso direito, mas se assim for, né, a gente precisa ter garantias robustas para que a gente consiga executar e reaver, né, o recurso, se porventura houver uma inadimplência. Então, esse que é o ponto. Perfeito. Outra pergunta é com relação ao CRI que a gente mencionou no relatório, do residencial em Itajaí. Aí a pessoa fala assim, o rendimento de acima de 13%, né, não sinaliza que é um risco muito alto, né, não é um CRI muito arriscado, e pergunta em relação às garantias, né. Assim, só para frisar, assim, esse CRI vai estar mais detalhado no próximo relatório, a gente vai explicar todas as garantias lá, mas se você quiser complementar aí. Então, esse é um dos ativos que a gente tem buscado colocar na nossa carteira, um perfil de ativo que a gente tem buscado colocar na nossa carteira. É um término de obra, né? É um desenvolvimento para que a gente tenha, né, como eu falei, uma boa taxa de retorno com uma segurança adequada. E os recursos vão sendo alocados à medida que as obras avançam, né? Então, isso mitiga um pouco o risco, né, dessa operação, porque a obra precisa avançar para que a gente coloque uma nova tranche, né? E a operação, né, passa pelo crivo dos analistas, né? E eu acho que essa operação foi até você que analisou, né, João? E ela assim, tem um fundamento bem adequado, né? Percentual muito bom, né, de unidades vendidas, garantia com colateral, né? Então a gente entende, né, que a taxa ela está compatível, né, com o momento atual de mercado e a gente tem aproveitado essas taxas mais elevadas para remunerar melhor, sem abrir mão da segurança, né, que a gente que nos norteia também na alocação dos recursos. Se você quiser complementar, João, também alguma coisa, fica à vontade. Não, perfeito, assim, esse CRI, na verdade, quem analisou foi a Camila, mas, assim, de modo geral, assim, é basicamente isso que você disse, para financiar o término da obra, né? Esse tipo de operação a gente sempre pega com a garantia do imóvel, né? Então, Avalie com eventualmente a aval gente dos precisa sócios, aval da aval dos SPE, sócios exato. e o recurso ele é sempre liberado para o tomador do crédito conforme o andamento da obra vai seguindo, né? Então, assim, para mitigar o risco da obra, né? A gente não liberar o recurso todo e a pessoa não concluir a obra e a gente ficar com uma obra inacabada, né? Mas, assim, no próximo relatório vai estar mais detalhado, eu acho que algumas outras dúvidas podem ser sanadas também. Mas é isso, assim, a gente sempre pega com o máximo de garantia possível, tanto garantia de aval, né, quanto alienação fiduciária e essa questão também do recurso ser liberado conforme o relatório de obra vai mostrando evolução, né, para não ter risco de obras aí. Próxima pergunta é com relação. Eu acredito que ele esteja perguntando em relação ao PESA, né? Que fala assim: sobre o CRI que vocês deram o prazo de 1 ano para vender o imóvel em garantia. O prazo está se encerrando, né? Conseguiram vender o imóvel? Tem alguma informação nova para dar? Bom, então, esse ativo, a gente tinha uma esperança de ser resolvido, né, dentro desse prazo de um ano. A informação que nós tivemos é de que apareceu uma proposta abaixo, né, do valor, né, de venda forçada do ativo,
e a gente, né, não a gente só, né, a gente investidores que aplicam nesse ativo, nesse CRI, tem outros investidores também, estamos decidindo ainda em assembleia, né, que esse processo de venda, né? Então, infelizmente, ainda não tem uma resposta definitiva para dar sobre uma solução desse ativo, mas o que eu tenho para falar em função da pergunta é: conseguiram vender, né, o imóvel? Não, ainda o imóvel não foi vendido, né? A gente está discutindo, os investidores estão discutindo em assembleia essa situação, né, que é desconfortável para todo mundo, mas a gente espera em breve ter uma solução, apresentar uma solução para reaver, né, que esse recurso retorne para o fundo e entre de novo na esteira de crédito e assim disponível para aplicação. A última pergunta é em relação ao CRI Croton também. Pergunta se tem alguma novidade, porque já tem algum tempo que o processo de arbitragem está caminhando, né? E ainda não teve nenhum fato novo divulgado. Assim, mas se tem alguma coisa que pode ser, alguma informação, né, que pode ser dada agora. Sim, então, sobre o CRI Croton, né, realmente, né, a gente precisa ter um pouco de paciência em função dos trâmites da arbitragem, né? A Anhanguera entrou com uma arbitragem contra, né, a EBauru, e, né, essa arbitragem ainda está sendo discutida e corre em segredo de justiça. Então, a gente não tem informações que a gente possa compartilhar, porque corre em segredo de justiça. A gente espera que em breve, né, pelo tempo, alguma resposta aconteça para que a gente atualize as informações no relatório, né? Infelizmente, eu não consigo responder essa pergunta porque realmente a gente não tem as informações. Mas eu posso dar o nosso panorama, né? A gente o ativo tem um imóvel, né, que está dado como garantia. Esse imóvel tem um valor, né, que em tese supera o valor do ativo. Agora, existe, se for o caminho, né, de levar a leilão, etc., precisa também ver por quanto esse imóvel vai ser vendido, né, se alcança o valor do ativo ou não. Mas esse não é o caminho que nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo o caminho de cobrar, né, o valor da multa, né, que é devido do nosso ponto de vista, porque houve ali uma quebra, né, da estrutura que foi montada para o CRI, né, e a gente precisa, né, de ser ressarcido com o pagamento da multa desse aluguel, né, porque era um contrato atípico de locação. Então, a gente tem fé que, embora essa situação seja muito ruim, a gente não gostaria de estar passando, que a nossa tese vai sair vencedora no final das contas. Tá? Então, esse que é o panorama que a gente tem, né, nesse momento, e eu não consigo precisar quando, né, a gente vai ter uma solução definitiva para esse ativo. Maravilha, Marcos. Acho que é isso. Não temos mais perguntas aqui. Se você quiser fazer as considerações finais. Bom, queria agradecer, né, a todos que participaram. Esse canal para nós aqui é muito importante, né? Assim como o nosso e-mail também está à disposição, a nossa equipe está à disposição, e espero que esse espaço, né, a gente consiga ter mais e mais cotistas tirando dúvidas, né, e que a gente possa esclarecer bem a nossa estratégia para o fundo, né, e que a gente tem buscado trabalhar com afinco para resolver todos esses problemas, e podem ter certeza que a gente está se dedicando ao máximo para que isso aconteça o mais logo possível. E agradecer a todos, desejar uma ótima noite. Muito obrigado.